A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza falando. Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma. É com muita alegria, muito carinho que a gente se encontra aqui. Você que é o nosso ouvinte atento e assíduo, aqui estamos de volta. E hoje vamos conversar um pouco sobre aqueles momentos em que você sente desânimo, não é? Então, vou começar com um trecho de Paulo de Tarso, que está em sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Ele diz assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Então Paulo está dizendo para a gente não se cansar de fazer o bem, porque com o tempo, é que a gente vai poder ver os frutos desse bem que a gente planta. Isso se a gente não tiver desistido no meio do caminho, se a gente não tiver procrastinado, deixado para depois. Isso se a gente não perdeu a fé, a persistência, a força. Então, é uma dica que Paulo está dizendo, que nos parece óbvio, mas na hora que a gente está vivendo não é tão simples assim. Há momentos em que a gente fica muito cansado de fazer o bem, a gente fica cansado porque não estamos vendo resultados a curto prazo. E é muito importante a gente entender que o tempo de Deus é tão diferente do nosso tempo, A maneira como a gente planta já é pensando no resultado lá na frente. E a colheita vai se dar a seu tempo de acordo com tantas outras coisas que acontecem no contexto daquele bem que você faz, Você pode fazer um extremo bem, ter uma atividade no bem, por exemplo, uma atividade solidária e caritativa, e não necessariamente as pessoas às quais você dirige para fazer esse trabalho se encontram prontas para receber. É preciso que as sementes possam cair numa terra fértil. E às vezes uma terra se encontra ressecada por tanto tempo sem semente, tanto tempo sem alguém cuidar. E quando chega alguém de repente e planta umas sementes sem ter cuidado da terra, sem a terra ter recebido chuva, sem ela ter recebido sol adequado, ou ar, uma aragem, mesmo que a semente seja maravilhosa, não há como oferecer frutos, Então, a gente precisa também compreender que todas as nossas ações não dependem só de nós, dependem também de tantas outras circunstâncias, depende do outro que recebe a nossa ação, depende do momento a qual a nossa ação se dá, não é? Às vezes somos nós mesmo com a tarefa do bem e com muita vontade de agir, às vezes somos nós que estamos aprendendo outra coisa para além do dar. Às vezes a gente está aprendendo essa tarefa de fazer o bem, a trabalhar a nossa ansiedade, a trabalhar a nossa arrogância, a trabalhar a nossa vaidade. Então a gente aprender a esperar o tempo do outro, contar com o tempo do outro naquela doação, é um trabalho para a nossa alma também de tolerância, Da gente não esperar aquele reconhecimento do jeitinho que a gente acha que tem que ser. Então é também a gente trabalhar a nossa humildade, Que cada um dá aquilo que pode, da maneira que pode, no tempo que pode. Então, quando Paulo de Tarso está dizendo para a gente que a gente vai ceifar um dia, mas não no tempo que a gente quiser. Isso significa o tempo de Deus, quer dizer, o tempo de tudo ao seu redor é o tempo de Deus, Isso se você não estiver desanimado no meio do caminho. E aí, Emmanuel traz uma página para a gente muito boa, que também fala desse mesmo assunto, trazendo esse trechinho de Paulo como sendo a epígrafe. Chama-se Sem Desfalecimentos, é o capítulo 82 do livro Vinha de Luz. E aí, Emmanuel vai dizer que as pessoas são singulares quando diz respeito à sua maneira de servir no bem. Tem pessoas que
a menor dificuldade já desistem. Então, Emmanuel dá o exemplo aqui. Se alguém não se curou de uma enxaqueca, é o suficiente para perder a confiança e penetra o caminho largo da negação da fé. Há outras pessoas que iniciam a prática do bem, mas aí aparece um espinho de ingratidão, proclamam a falência dos propósitos do bem. E olha que interessante, Emmanuel vai dizer que quando a gente está assim no trabalho do bem, um dia vai, qualquer coisa que aparece na frente, falta a tarefa, né? Começa o trabalho do bem, mas quando percebe que as pessoas estão em ritmo diferente, em tempo diferente, mas não é como ele quer, ou as coisas não acontecem como ele gostaria, já é motivo para poder voltar atrás. Então, Emmanuel chama esse tipo de trabalhador de crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida. É verdade. Quantas vezes nós somos crianças ainda, estamos aprendendo, né, a servir. Estamos aprendendo a caminhar, principalmente, porque aqui, quando Paulo de Tarso se refere ao fazer o bem, não necessariamente nós estamos nos referindo aqui a trabalhos assistenciais. É qualquer tipo do bem. Pode ser o seu trabalho do bem na sua família, do bem conviver, por exemplo. Aí você começa aquela tarefa do culto do lar, começa a empreender esforço para o clima na sua família melhorar, aí a primeira desavença que acontece, só tá vendo? Não adianta não, viu? Eu tento, mas essa família não tem jeito. Bom mesmo é meu grupo lá da Casa Espírita. Pois é, por que será que Deus te colocou aí, nessa família, para você conviver, né? O primeiro lugar que a gente precisa exercitar o trabalho do bem é na casa da gente. Eu sei que a gente começa na casa espírita para depois levar para nossa casa, né? É o caminho de aprendizado que a gente tem. Mas precisa levar para a sua convivência, precisa levar para a sua família teu aprendizado, teu exercício. Então, o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Olha que frase linda do Emmanuel. Vou repetir, ó. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama, guarda confiança em Deus, sabe alimentar-se de esperança. Então, quando você começar a sentir sinais de desânimo, quando você começar a sentir que está ficando difícil prosseguir esse trabalho do bem na sua casa, no seu lar, ali, com seus filhos, né, na sua luta diária, dificuldades financeiras, dificuldades afetivas, abandonos, separações, agora que é a hora da tua fé, agora que é a hora do teu trabalho do bem. De que maneira? Exercitando a persistência, a paciência, sem desfalecimentos. Esse é o recadinho do Paulo de Tarso, né? Ceifaremos se não tivermos desfalecido. Então, não desanima não. Começou o desânimo, opa, agora que eu preciso perseverar, é o meu teste. Porque está acontecendo na tua alma um trabalho. Se você acha que você está ali só para consertar a sua família, lê do engano. Você está ali para, através da sua família, você se melhorar. Então, o trabalho que você faz na casa espírita, você acha que você vai lá para ajudar os outros? Que bom, vai sim, mas não é só por isso. Você vai lá para se curar. Porque o nosso trabalho do bem é um trabalho de autocura o tempo inteiro, através dos outros. Ninguém cura ninguém, mas ninguém se cura sozinho. Nós precisamos do contato com o outro, do serviço para o outro, para a gente poder caminhar um pedacinho na nossa trajetória de crescimento. Então, amigos, esse recadinho de Paulo de Tarso, junto com Emmanuel, é para nos dar a certeza de que o mal alcança o nosso espírito, mas o bem é o que revigora. Então, insiste no trabalho do bem. O teu desânimo não contribui nem para você nem para ninguém. Então, continua Emmanuel aqui, o aprendiz sincero do Evangelho não se irrita, nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo como perda de oportunidade. Verdade. Se a gente começa a desanimar e a gente deixa para depois, talvez nem volta ao trabalho, né? Então, problema de alma não se refere só a semanas terrestres, né? São problemas da vida para renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido toda a vida que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Uma boa semana para todos nós e muito ânimo!
A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.